Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam sempre todos bem-vindos, amigos. Vamos lá para mais um vídeo, galera. Tem algumas notícias do Fortaleza, Tricolor de Aço que vai fazer a sua estreia amanhã. O Ceará estreia hoje, inclusive vou até narrar o jogo do Ceará. Tentei mudar lá, o Regis não quis, não mudou, enfim. Eu só pedi uma vez, o cara não quis mudar. Aí eu vou narrar o jogo do Ceará e não vou narrar o do Fortaleza, mas é isso. Mas é isso, né, galera? A gente nem sempre escolhe o jogo que a gente quer narrar, mas vamos lá, meus amigos. Vamos falar aqui sobre o Lucero, galera, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Matheus Pereira e também o Dieguinho, que envolve aí o Poporopopó. Mas antes vamos falar aqui do Lucero. O Lucero, cara, tá pedindo aí 50% de uma multa para que o Fortaleza rescinda o contrato com ele. E aí eu volto também um pouquinho atrás para falar sobre o Paes, que o Paes falou que o Lucero era um ativo do clube. E eu falei que era um prejuízo para o clube. Por que é um prejuízo? Porque é o seguinte, um jogador veterano de 34 anos, praticamente ninguém quer dar 2, 3 anos de contrato a um cara desse. No máximo 1 e olhe lá. Agora o Fortaleza não, o Fortaleza é uma casa de caridade. A gente sabe que é uma casa de caridade, era, né? Uma casa de caridade Fortaleza que eu espero que não seja mais. O Fortaleza esticou o contrato do Lucero, tem mais dois anos de contrato, ou seja, o cara praticamente ia se aposentar no Fortaleza, assim como o Davidson também tem mais 2 anos de contrato com o Fortaleza, ou seja, os caras vieram para se aposentar no Fortaleza. O Fortaleza é uma maravilha, né? E ainda tem gente que não fez críticas, né? A atitude do Marcelo Paes como CEO do Fortaleza. Mas vamos lá. O Fortaleza vai ter um prejuízo com esse cara aí, um prejuízo milionário. Por quê? Porque ele está começando a botar boneco com o Fortaleza, a verdade é essa. Não quis ir para o Coritiba, e é porque o Coritiba ia dar 1 ano de contrato a ele, e lógico, claro, com opção de renovação, mas ele queria 2 anos de contrato e queria já vazar do Fortaleza com esses 2 anos de contrato lá no Coxa, queria aumentar, lógico, claro, o seu salário, só que o Coritiba, ninguém é besta lá, só quis dar 1 ano de contrato, e aí ele preferiu, mesmo tendo 2 anos de contrato com o Fortaleza, né, cumpriu 1 ano com o Coritiba e vinha para o Fortaleza, ele não aceitou a proposta do Coritiba, ou seja, fica aí enchendo o saco no Fortaleza, né? E, cara, vou contar um negócio pra vocês. Não é só ele, não. O Davidson também. Vai ser difícil se livrar desses caras, porque os caras já são veteranos, né, galera? Não tem muito o que falar, não. Os caras são veteranos, ninguém quer. Bem que o Marcelo Paes poderia levar a porcaria também desse Diogo Barbosa, que o lateral ruim. O lateral ruim. É o lateral, eu apelidei ele de lateral defunto. Então tá aí, galera. Agora, vamos lá, existe uma polêmicazinha dos ingressos que foram colocados à venda pro torcedor do Fortaleza. Beleza, o Fred narrador, o Ferroviário só disponibilizou 3 mil ingressos para a torcida do Fortaleza. Tá certo, eles estão corretos? Dentro da legislação, beleza, eles estão corretos. Mas amigavelmente não. Por que eu digo que não? Porque o Ferroviário poderia fazer aí uma boa vizinhança com os times locais, né? Ceará, Fortaleza, precisando de um jogador da categoria do Sub-20, fazia um empréstimo ali. Mas não, cara, o Ferroviário parece que é aquele time que quer ser grande e que não é. Nem torcida tem o Ferroviário. Ah, beleza, eles são grandes aqui no nosso estado, são reconhecidos, tem os títulos e tudo, mas não tem nem torcida o Ferroviário. Se duvidar, o time do Icasa, o Guarani de Sobral, tem muito mais torcida do que o próprio Ferroviário. E aí é um time que quer arrumar confusão. E aí só disponibilizou 3 mil ingressos para a torcida do Fortaleza e vai ficar lá no cantinho lá. Ou seja, enfim, então o Ferroviário já começa, para mim, na minha visão, muito mal. Os caras se tornaram SAF e já estão com o rei na barriga. Pois é, e não é bem assim, né? Então, acho que a política da boa vizinhança tinha que prevalecer no time do Peixe, né? Se ele quiser um dia sair da 4ª divisão e, consequentemente, voltar ao cenário do futebol brasileiro, mas eu acho muito difícil porque o Ferroviário já começa errado, né? E as coisas quando começam errado, tende a dar errado. Minha crítica em relação aí à nova diretoria do Ferroviário, que agora lá parece que é uma SAF, né?
Mas, enfim, é uma atitude mesquinha, eu vejo, né, do Ferroviário. Poderia ganhar uma grana, acho que ia dar aí mais ou menos uns 10 mil torcedores do Fortaleza, mas não, os caras preferiram diminuir aí o ingresso do torcedor do Fortaleza, enfim, e diminuir o público no Presidente Vargas, o que é ruim também para o nosso futebol, né? Mas vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui do Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, a gente sabe que o Matheus Pereira, o salário dele é alto para o Fortaleza pretende negociá-lo, né? E aí, existe a possibilidade sim dele ir para o time do Corinthians. O Poporopopó tá fazendo aí tá abrindo o caminho aí, o Poporopopó, né? E assim, eu vou ser bem sincero, né? Eu espero que o Poropopó também se lembre do Diogo Barbosa. Leva o Diogo Barbosa para lá. Leva o Davidson. Não vai levar. Por quê? Porque são jogadores veteranos e na hora que ele pensasse em contratar um jogador dessa idade aí, os caras já mandavam ele para fora. Aqui no Fortaleza ele fazia o que ele queria, ele trazia a porcaria que ele queria. Lá no Corinthians também não vai ser assim não. Mas existe a possibilidade, né, do Corinthians contratar o Matheus Pereira. É um jogador novo que tem qualidade técnica, provável. Já jogou no time do Corinthians também, né? Se eu não me engano, acho que ele foi da base do Corinthians, já jogou lá no time do Corinthians e provavelmente possa retornar para lá. Não sei como é que vai ser a negociação, porque o Fortaleza, lógico, claro, quer a multa rescisória, e aí vamos esperar. Qualquer novidades do Matheus Pereira, a gente traz aqui no nosso canal, tá bom, galera? Mas há sim a possibilidade do Matheus Pereira ir para o time do Corinthians, né? E como o Poporopopó não esquece do futebol, do futebol cearense, né? Ele tá também de olho, o Corinthians está também de olho no atleta Dieguinho, que pertence ao nosso rival. Vamos lá. Cara, o Dieguinho, ao lado do Galeano, foi um dos melhores jogadores do time do Ceará na temporada passada. Desses daí, eu queria só o Galeano no Fortaleza. Só o Galeano, que eu acho um baita jogador. Velocidade, explosão, faz gols. Ou seja, um jogador muito bom que agora foi para o time do Mirassol. Aliás, o Mirassol contratou 3 jogadores, né, do nosso rival. Mas o Dieguinho está também na mira do time do Corinthians. E aí eu fico aqui pensando, cara, assim, eu tô louco para ver, né, o Corinthians parece que já pagou lá o Transferban, mas eu tô louco para ver qual vai ser a política de contratação do time do Corinthians com o Paes como CEO do Fortaleza. Por quê? Porque aqui a gente sabe o desastre que foi, principalmente nesse ano, né, com jogadores veteranos chegando em fim de carreira e com contratos prolongados com o time do Fortaleza, que está hoje dando prejuízo ao Fortaleza. Eu quero ver qual vai ser a postura dele como dirigente lá no time do Corinthians. E aí também há a possibilidade também do Dieguinho. Mas a gente já nota, né, que a postura já é outra. Jogadores veteranos lá para o time do Corinthians não vão. Mas o Dieguinho, existe também a possibilidade de estar sendo encaminhado também para o time do Corinthians. É um dos nomes que o Corinthians estuda, já que eles adotaram uma política agora de gastar menos e fazer um time competitivo. Só que lá, meu amigo, o time competitivo, quando não começar a sacudir a rede, a torcida do Corinthians, a gente sabe como é que funciona lá, né? Mas eu tô louco para mim ver qual vai ser o nível de contratação do time do Corinthians. Mas é isso, meus amigos. São as últimas notícias, né, do mercado da bola. O Fortaleza vai estrear amanhã, o Ceará estreia hoje. E é isso aí. A gente vai trazer os 2 jogos aqui no canal, né? Eu vou narrar um e acho que é o Robson que vai narrar o do Fortaleza, enfim. Mas provavelmente depois eu vou estar também narrando os jogos do Fortaleza, né? É minha prioridade narrar os jogos do nosso Leão. Mas é isso, galera, valeu, fica com Deus, forte abraço, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Futebol ao Vivo. Valeu, forte abraço.